Fale, moçada, imagina aí na natureza algo que trabalha só para atrapalhar. Esse é o trabalho das forças de atrito. Geralmente estão associadas com atrapalhar o movimento, geralmente estão associadas com dissipar a energia de movimento. Hoje a gente vai ver o trabalho resistente. Bem, só para a gente se situar um pouquinho, na aula passada nós vimos o trabalho de uma força. Aquele trabalho que ajudava o deslocamento a acontecer é chamado de trabalho motor, beleza? Então o trabalho que está no mesmo sentido do deslocamento é o trabalho motor. A força ajuda no deslocamento. Esse trabalho resistente é o trabalho realizado por uma força que se opõe ao deslocamento. É quando o corpo vai num sentido, deslocamento no sentido, e a força que atua no corpo, a todo momento, se opõe ao sentido do deslocamento. Eu vou dar aqui um contexto para você. É o caso de quando você está numa pista plana no carro e deixa de acelerar o carro. Você vai perceber que a velocidade vai diminuindo, 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 gradativamente. Por que está diminuindo essa velocidade? O deslocamento está no sentido, e no sentido oposto ao deslocamento, existem forças atuando no carro, que atrapalham esse deslocamento. Essas são as forças de atrito com o ar. Então, o trabalho realizado por essa força de atrito com o ar é um trabalho resistente. Diminui a energia mecânica do carro, beleza? Então você vai perceber que gradativamente a velocidade do carro vai diminuindo e a energia mecânica dele também irá diminuir, tá bom? Então vamos pegar esse contexto aqui. Imagina aqui que eu lanço um bloquinho e aí o deslocamento vem desse ponto até esse. Ao longo desse deslocamento nesse sentido, vem alguém e empurra com uma força no sentido oposto ao deslocamento, para resistir mesmo a esse deslocamento, para resistir ao movimento. Logo, essa força que foi atuando ao longo dessa trajetória, ao longo desse deslocamento, realiza sim um trabalho. Só que esse trabalho, ele não ajuda, esse trabalho atrapalha, trabalho resistente. Como é que calcula então nesse contexto o trabalho dessa força, pessoal? O trabalho da força aqui, eu calculo do mesmo modo do que na primeira aula. Trabalho de uma força. Força vezes deslocamento realizado. Só que nesse caso aqui, os vetores deslocamento e força estão em sentidos o quê? Opostos. Se estão em sentidos opostos, o sinal desse trabalho, ele vai ser um sinal negativo, tá bom? Então veja, trabalho resistente é aquele trabalho em que, no final das contas, o sinal ele fica negativo. E quando é que isso acontece? Acontece toda vez que força e deslocamento se opõem, tá bom? Então veja, quando força e deslocamento se opõem, vai haver o trabalho resistente, vai haver um trabalho que é negativo, beleza? Acontece então com força de atrito e força de resistência do ar. Exercerão trabalhos negativos, trabalhos que resistem ao movimento, tá bom? Vamos pegar aqui 3 casos em que isso acontece e a gente vai ver a relação, inclusive, desse trabalho resistente com aquele ângulo θ. Lembra do ângulo θ da aula passada? Para quem não viu a aula passada, trabalho de uma força, vai lá, acompanha a nossa aula, trabalho de uma força, você vai ver que vai surgir um ângulo θ. Esse ângulo θ aí é o ângulo, é a abertura entre a força e o deslocamento. Então, vou pegar 3 contextos aqui em que ocorre o trabalho resistente. O primeiro deles, você tem o deslocamento acontecendo, estou representando só por setas, tá, pessoal? Os vetores aqui. Sem esquema. O esquema aqui são de setas, né? Um esquema aqui bem gráfico. Deslocamento no sentido e a força no sentido aqui oposto. Turma, visivelmente, esse ângulo bem aqui entre a força e o deslocamento, os dois estão se opondo, note, né? Estão em rumos opostos, um está para um lado, o outro está para o outro, mas perceba que visivelmente aqui, esse ângulo θ, ele vale 180 graus. Segundo contexto, segunda imagem aqui, você tem um deslocamento acontecendo, né, nessa direção, nesse sentido,
e a força atuando no sentido aqui oposto. Não está exatamente na mesma direção, né? Mas está no rumo oposto. Aqui, vamos dizer que esse ângulo ele seja 150 graus. O que que você percebe? Que a força continua atrapalhando esse deslocamento, continua se opondo sim a esse deslocamento. Vamos mais? Esse último exemplo aqui, você vai ter deslocamento acontecendo. Deixa eu aumentar esse D bem aqui, tá, pessoal? Olha lá, você vai ter o deslocamento acontecendo aqui, na mesma direção horizontal e no mesmo sentido das demais, né? E a força aqui, ó, mais inclinada agora, né? E a força aqui aparecendo um ângulo cada vez menor, né? Mas o ângulo aqui vai de 120. Perceba que a força continua se opondo ao deslocamento. A força continua apontando no rumo oposto a esse deslocamento. Então a força continua atrapalhando o deslocamento acontecer, continua atrapalhando o movimento. Nesses três casos aqui, existe uma coisa em comum. Note que todos os ângulos aqui, tá, pessoal, de azul, 120, 150, 180, todos os ângulos são maiores do que 90 graus. Então veja, pessoal, quando é que vai acontecer o trabalho resistente? Toda vez que o ângulo entre o deslocamento e a força, ou entre a força e o deslocamento, ele for maior do que 90 graus. Então, esses três exemplos aqui são exemplos em que o θ, ângulo entre a força e o deslocamento, são maiores do que 90 graus. Então, quando esse ângulo aí ele for maior do que 90 graus, o trabalho será resistente. O trabalho será resistente. Beleza? Ângulo θ maior do que 90 graus, você vai ter um trabalho resistente. Agora vem cá. Primeiro trabalho, o trabalho motor, que a gente viu na aula passada, o ângulo θ ali, ele era 30, 45, 60. Nesse contexto aí, 30, 45 e 60 são menores do que 90. Então, quando você tem ângulos menores do que 90, o trabalho ele é motor. Que contexto é esse? A força e o deslocamento estão no mesmo sentido, indo para o mesmo rumo. Beleza? Esse contexto aqui do trabalho resistente, você tem uma nova situação. Deslocamento e força estão em sentidos opostos, estão em rumos opostos, beleza? O ângulo é maior do que 90. E quando esse ângulo ele for 90 graus, ângulo reto, o que vai acontecer aí, moçada? Então vem comigo, ó. Quando esse ângulo ele for exatamente igual a 90 graus, o trabalho ele não vai existir, pessoal. A força não vai realizar trabalho. Quando o ângulo ele for igual a 90 graus, o trabalho chama-se trabalho nulo. Beleza? Trabalho nulo, então, trabalho igual a zero. Vai ocorrer toda vez que o ângulo θ ele for exatamente igual a 90 graus. Beleza? Que exemplo o senhor pode me dar aí, professor, em relação a isso? Então vamos lá no contexto aqui. Vou pegar um bloquinho que está se movendo aqui na horizontal. E você percebe que se está se movendo na horizontal, o deslocamento é na horizontal. Está aqui o vetor deslocamento, tá, pessoal? E aí eu tenho duas forças atuando nesse bloquinho todo o tempo aqui ao longo desse deslocamento. O bloquinho se desloca na horizontal, deste ponto aqui até esse. Está aqui o deslocamento desse bloquinho. Tem duas forças acontecendo aqui que em todo momento não estão influenciando nesse deslocamento. Não estão, note, nem atrapalhando e nem ajudando esse deslocamento. Isso não tem nada a ver com o deslocamento, mas a força está ocorrendo todo o tempo. Quais são essas forças, pessoal? Força-peso
que é a força gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos, e a outra força aqui, a força de contato entre o bloquinho e o chão, que é a força normal. Galera, tanto a força peso quanto a força normal, note, estão nesse caso na vertical. Se estão na vertical, são perpendiculares, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus com o deslocamento, porque está no horizontal. Beleza? Então veja, força normal e força peso, todas duas são perpendiculares, ou seja, fazem 90 graus com o deslocamento. Nesse caso, o trabalho da força peso é igual a zero, trabalho nulo, e também o trabalho da força normal é igual a zero. Beleza? Por que acontece isso, professor? Por que é zero esse trabalho bem aí? Turma, te lembra, eu vou fazer bem ali, só faz o teu print antes, tá? Faz o teu print aí. E aí eu vou te explicar por que esse trabalho ele é nulo, tá bom? Já fez o print e eu vou colocar bem aqui então essa informação, galera. Lembra que toda vez que tem esse ângulo aí, a gente precisa relacionar isso na equação do trabalho. Tem um ângulo, o trabalho fica força vezes cosseno do ângulo θ vezes o deslocamento. Galera, toda vez que esse ângulo ele for 90, moçada, o cosseno do ângulo sendo 90, o cosseno de 90 vale zero. E se ele vale zero, todo mundo está multiplicando aqui, a multiplicação toda zero, então o trabalho ele vai ser zero, ele vai ser nulo. E é por isso então que quando a força e o deslocamento fazem um ângulo de 90 graus, o trabalho vai ser nulo. Então é o caso aí, tá bom? De duas forças aqui nesse caso, da força peso e da força normal. É também o caso da força centrípeta, aquela que aponta para o centro da trajetória circular. Toda vez que um corpo faz uma curva, existe uma força chamada centrípeta atuando nesse corpo. E essa força, ela é, todo o tempo, perpendicular à trajetória. Beleza? Então, o trabalho da força centrípeta também é o trabalho nulo, aquele que acontece toda vez que o ângulo θ, ângulo entre deslocamento, desígnio, e a força F, vale 90 graus. Beleza, pessoal? Então, por agora a gente vai ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo e a gente segue aí fazendo exercício. Falou, pessoal!